Oi, mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. No caso de hoje, a gente vai ver uma história que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 90. Então pensa aí, anos 90, Rio, né? O centro, gente, do Rio de Janeiro, o pau, desculpem a expressão, estava torando. Não tinha como. Você indo ou voltando do trabalho, você era assaltada por menores de idade, por meninos que estavam ali, né, a toda e qualquer sorte, e você não podia dar um vacilo que você era literalmente roubado. Então, a criminalidade estava muito grande, estava terrível, e os policiais que faziam ronda ali já não tinham mais controle da situação. Foi uma barbárie que aconteceu, foi uma das maiores chacinas do Brasil e a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Mas antes de começar o caso de hoje, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like logo agora no início do vídeo, porque ajuda demais o canal. Se inscreva também, tem vídeo toda semana, agora vão ter 3 vídeos por semana, então vai ter muito conteúdo aí pra vocês. Vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir por lá. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Noite de 23 de julho de 1993. Era um pouco antes da meia-noite, quando um táxi e um Chevette estavam com a placa coberta. Eles param em frente à Igreja da Candelária, descem do carro e começam a atirar fogo contra dezenas de pessoas. Gente, foi um massacre. A maioria deles eram adolescentes e crianças que estavam dormindo ali próximos à igreja. Então, meia-noite e 20, o telefone toca na casa da artista plástica Ivone Bezerra de Mello. Um dos menores liga para ela, ele tá lá na Candelária, e ele fala com ela que tá acontecendo um tiroteio, que várias crianças já foram, atingidas, que estavam caídas no chão, então que era para que, pelo amor de Deus, que ela corresse lá para Candelária para poder ajudar os menores e ver o que eles iam fazer diante de toda essa situação. Um dia antes do ocorrido, o grupo de menores que frequentavam a área da Candelária foram em uma festa organizada pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então eles foram nessa festa, gente, eles se divertiram muito, foi uma festa bem dinâmica, todo mundo gostou, porém cada um seguiu seu caminho e mal sabiam que no dia seguinte ocorreria a maior chacina da história do Rio de Janeiro, a chacina da Candelária. Gente, pausa porque eu esqueci de ligar as luzes. Oh, meu Deus. Bom, então vamos do início. Como começou tudo isso? No dia anterior, como eu disse pra vocês, eles tiveram uma festa, os adolescentes foram para essa festa, de confraternização, onde eles se divertiram muito. Isso era dia 22 de julho de 1993. Então, no dia seguinte, no dia 23, durante a tarde, estava tendo ali uma manifestação da Central Sindical, onde eles estavam fazendo uma manifestação pacífica, tudo bem tranquilo, tinha um policiamento, e dentre esses policiais tinha o policial Marcos Vinícius Emanuel, de 26 anos. Ele estava ali fazendo a ronda dele, caminhando entre os manifestantes, até que um jovem chama a atenção do policial Emanuel. O nome desse jovem é Marco Antônio da Silva, conhecido como Come Gato. Ele era ali uma espécie de líder, dos menores ali da Candelária, e eles praticavam pequenos furtos no centro do Rio de Janeiro. O policial Emanuel chega então perto de Come Gato porque ele estava desconfiando que os meninos estavam escondendo cola de sapateiro para usar como entorpecente. Então ele fala com os meninos ficam irritados, falam que não estavam fazendo isso, começa uma discussão, o policial fica nervoso e pega o Come Gato e coloca na viatura e fala que vai levar para a delegacia. Nesse momento, então, inicia um tumulto gigante, todo mundo fica discutindo e debatendo com o policial, achando aquilo um absurdo. Outras pessoas também que estavam ali na área ao redor chegaram e começaram a falar que era um absurdo, perguntar o que o garoto tinha feito. O policial Emanuel fica muito nervoso e arranca com o carro. Nesse momento, um dos meninos, joga uma pedra, no
carro da polícia, na viatura, e quebra o vidro de trás. O policial Emanuel fica muito nervoso, gente. Ele desce do carro enfurecido e pega um outro garoto, um outro menor, coloca dentro da viatura. Nesse momento tá todo mundo assim revoltado, a população ficou revoltada, mas mesmo assim ele coloca os dois garotos dentro da viatura e segue para a delegacia. Quando ele chega na delegacia, o delegado fala que cola de sapateiro nem era considerado uma droga ilícita, então que ele não poderia manter os meninos presos, que aquilo ali não era nada, e liberou os meninos. O policial Emanuel ficou muito furioso com essa atitude do delegado, porque ele ficou desmoralizado. Quando ele voltou pro batalhão, os amigos dele, né, ali de profissão, falaram com ele que ele nunca prendia ninguém, começaram a zoar ele, que ele não era um bom policial, que ele nunca prendia ninguém e que quando ele finalmente prendeu, isso só serviu para causar confusão, para causar tumulto e que ele ainda teria que arcar com o vidro do carro da viatura que tinha sido quebrado. Então, acredita-se que esse foi o motivo. O motivo da chacina da Candelária foi a discussão entre os menores que ali dormiam e o policial Emanuel. A artista plástica Ivone, ela era ali como uma mãe dos meninos, né, gente? Ela ajudava os meninos da Candelária, ela ajudava esses menores. Então, ela vendo toda aquela situação, quando os garotos foram levados para a delegacia, ela vendo todas essas ameaças, ela resolve deixar então fichas de orelhão com um dos menores para caso precisasse ligar no meio da noite ou qualquer momento, solicitando ajuda, uma vez que ela sabia o que eles estavam passando, sabia o quão difícil era. Mas enfim, ela deixa essas fichas com esses menores, volta para casa. Quando é 11h30 da noite, 3 meninos estão subindo a Candelária. Um deles era Wagner dos Santos. Gravem bem esse nome, gente, porque esse menino, ele vai fazer toda a diferença nesse caso da chacina da Candelária. Então, olha só, eles estavam ali subindo, conversando, de repente um carro para, descem alguns homens desse carro e começam a bater nos meninos, do nada. O Wagner, então, ele tira a carteira dele de trabalho e mostra para esses homens, dizendo, né, querendo dizer ali que ele era trabalhador, que ele não era uma pessoa delinquente, que não cometia coisas erradas, que ele trabalhava, e de fato ele trabalhava, ele lavava carros, ele fazia pequenos afazeres, então ele não cometia furtos, ele não estava envolvido no meio de tudo isso, mas mesmo assim os homens estavam furiosos, colocam os 3 garotos dentro do carro e eles partem. No meio desse trajeto, um tiro é disparado dentro do carro. Foi considerado que esse tiro, gente, foi ocasional. Porém, ele acertou Wagner dos Santos. Nesse momento, os homens, então, decidem que eles têm que eliminar os garotos. Eles levam os meninos, então, para o Museu de Arte, ali no Aterro do Flamengo, e eles começam a atirar fogo contra os meninos, e sem nem olhar para trás, eles vão embora e deixam os meninos ali caídos no chão, né? Naquela situação que vocês sabem como uma pessoa fica. Enfim. Porém, Wagner dos Santos sobreviveu, gente. Incrivelmente, ele foi andando até um posto de gasolina. Chegando lá, quase caindo no chão, ele pede por socorro, pede por ajuda. Um frentista, então, vem ajudá-lo. E ele é socorrido, ele é levado para o hospital, muito machucado. Mas ele sobrevive. Enquanto isso, gente, havia um grupo de menores que dormia ali na Candelária, né? Porém, esse mesmo carro que deixou os meninos lá depois de atirar fogo contra eles, volta para a igreja da Candelária. Eles descem do carro, muito nervosos, e começam a gritar, perguntando quem era Come-Gato, aonde estava o tal do Come-Gato. E, né, de repente eles começam a tirar fogo também contra essas crianças, contra esses menores. Começa a virar um palco, entendeu? Aquilo ali vira um absurdo. Eles começam a atirar sem ver para todos os cantos e de repente eles vão embora e deixam aquela cena devastadora, que eram crianças, adolescentes caídos no chão. Foram 6 vítimas gravemente feridas e 8 mortos entre 11 e 19 anos de idade. As organizações de direitos humanos começaram a pressionar as autoridades para que os fatos fossem esclarecidos e os culpados presos.
A pressão começou a ser internacional. Falaram que iriam suspender financiamentos para o Estado caso as autoridades não esclarecessem o ocorrido imediatamente. As testemunhas da chacina foram levadas para prestarem depoimento, né, gente? E ainda no hospital, os policiais levaram algumas fotos, né, alguns retratos de pessoas para que Wagner reconhecesse, e ele reconheceu o tenente Cortes e o policial Emanuel como um dos homens que haviam sequestrado ele naquela noite. Então, os dois são presos, as crianças são levadas para reconhecer os demais culpados, né? As crianças foram ali levadas para a delegacia. Só que, gente, a delegacia tava uma balbúrdia, tava um caldeirão, tinha gente para tudo quanto é lado, um monte de gente prestando esclarecimento, prestando conta, o que aconteceu. A mídia, né, já tinha caído na mídia esse caso, então a mídia estava muito em cima, querendo respostas. A população pedia por resposta, eles queriam saber quem tinha cometido essa barbaridade. Então eles estavam todos ali naquele caldeirão, e foi em meio a tudo isso que o reconhecimento foi feito. Então imagina vocês, crianças menores, né, ali de idade, tinham acabado de passar por uma situação dessa, que a gente assiste em filme e já fica muito assustado. Você imagina na sua frente um tiroteio. Aí você leva essas crianças para a delegacia para elas fazerem um reconhecimento. A delegacia muito cheia, muito barulho, muita coisa. E aí a chance da pessoa errar é muito grande. Então tiveram várias pessoas ali que foram só cobrir, porque o reconhecimento ele é feito como? Pega-se, né, o suspeito, então coloca o suspeito ali, ou os suspeitos, e pessoas, né, que não tem nada a ver com o caso, que às vezes nem sabe o que está acontecendo, só para poder cobrir ali a fila. E quem está olhando, né, do vidro vai reconhecer, apontar o dedo para o número que é, porque eles têm uma numeração aqui em cima, então para o número que é. Ok. Tipo, teve gente que foi assim, era um câmera, tava ali ajudando, era uma pessoa, sabe, fotógrafo. Ah, você pode ajudar aqui no reconhecimento? E era apontado como um dos possíveis suspeitos, então tava muito confuso. Bom, enfim, em meio a tudo isso, as crianças reconheceram o policial Cláudio, que era um policial que ele fazia parte do serviço reservado da polícia, né, gente? Ele era considerado um agente exemplar. Inclusive, a própria polícia civil e militar não acreditava, né, no envolvimento dele na chacina, mas ele foi reconhecido pelos menores, mesmo tendo álibis fortes, mesmo os vizinhos, né, dizendo que viram ele chegar em casa naquela noite, mesmo a esposa dizendo que ele dormiu em casa, mas não teve jeito. Como ele foi considerado um dos suspeitos, apontado pelos menores, então ele foi preso. Mais uma pessoa também foi reconhecida erroneamente, né, nesse tumulto aí que estava acontecendo na hora do reconhecimento, que foi o serralheiro Jurandir França. Gente, ele era cunhado de um policial conhecido como Xuxa. Então, tanto o policial Cláudio como o Jurandir foram presos por engano, mas foram presos, considerados então, até então, naquele momento, culpados, juntos com o policial Emanuel e o tenente Cortes. No dia 25 de julho, a polícia então decreta a prisão dos policiais Emanuel e Cláudio, do tenente Cortes e do Jurandir. Foi considerado, gente, uma prisão em tempo recorde. Tava todo mundo assim, já quase dando caso por encerrado, e tava tudo certo. No início de 1996, quase 3 anos então, né, gente, da chacina da Candelária, esse episódio já estava praticamente esquecido. Os 4 acusados continuavam presos, aguardando o julgamento, mesmo dizendo que eram inocentes. Poucos dias antes do seu julgamento, o policial Cláudio decide então dar uma entrevista a um jornal, né? E aí ele fala nessa entrevista, abre aspas, "Não sei por que estou aqui, mas Deus sabe e isso me basta. Um dia eu vou entender." Um ex-soldado da Polícia Militar, então, Nelson de Oliveira Cunha, ele, né, lê esse artigo, lê essa entrevista, e ele já tinha se tornado evangélico, ele fica então comovido,
E ele decide procurar as autoridades e contar tudo o que ele sabia sobre a chacina da Candelária. Isso provoca uma reviravolta no caso, gente, assim, porque foram 3 anos segurando essa informação e aí agora ele revela para a polícia que, além de culpado, além de ter participado da chacina da Candelária, dele ser um dos culpados, ele ainda disse o nome também de mais 3 pessoas. Nelson então confessa o crime, inocentando 3 dos 4 acusados da chacina da Candelária. Além disso, gente, ele revela que uma das armas usadas no dia da chacina, pasmem, estava concretada na parede da casa dele. Essa arma foi concretada lá, ou seja, nunca iriam achar essa arma. Então ele confessa isso para as autoridades, acho que ele estava se sentindo assim bem culpado mesmo, né? E, além disso, ele revela quem eram os outros culpados juntos com ele no dia que aconteceu, né, essa noite macabra. Então, além do policial Emanuel, que já se encontrava preso, com ele também estava o policial militar Marco Aurélio Dias Alcântara e o ex-PM Maurício da Conceição, conhecido como Sexta-feira 13. O soldado Alcântara negou participação nos crimes, mas ficou preso aguardando o julgamento. Maurício da Conceição, o Sexta-feira 13, já tinha sido morto em uma troca de tiros com a polícia. No dia 29 de abril de 1996, Emanuel foi levado ao julgamento e, mesmo depois de sempre ter negado seu envolvimento na chacina da Candelária, confessou toda a sua participação no crime e ainda disse que o motivo foi sim vingança pelos menores terem jogado pedra na viatura da polícia. Então, gente, finalmente, no dia 10 de dezembro de 1996, o soldado Cláudio, o serralheiro Jurandir e o tenente Cortes, eles foram liberados, né? Eles foram soltos, mas eles já tinham passado ali 3 anos na cadeia, pagando por um crime que nunca cometeram, sabe? Eles nem estavam lá. O policial Cláudio, ele tinha álibis fortíssimos, mas mesmo assim ele cumpriu essa pena de 3 anos. Então, assim, a pessoa tem que ser muito forte, né? Pra poder entender uma situação dessa, é bem complicado. O ex-PM Cunha, né? Aquele que confessou e delatou tudo, né? O Nelson, ele foi condenado a 27 anos de prisão, mas recorreu da sentença e futuramente ganhou liberdade condicional e se tornou pastor evangélico. O policial Emanuel foi condenado a 300 anos de prisão e o policial Alcântara a 204. Ambos continuam presos. Quer dizer, né, gente? Continuavam. Hoje em dia eles já estão soltos, todos eles já estão soltos hoje em dia, mas naquela época eles foram realmente presos, né, e cumpriram ali um pouco da sua sentença. Eu não vou entrar aqui em detalhes disso tudo, porque o importante é que eles foram presos. Acredita-se que haviam mais pessoas envolvidas na chacina da Candelária, mas nada foi provado. Dos 65 mortos que viviam na época na Candelária, 43 foram assassinados, a maioria mortos por traficantes e grupos de extermínio. Pelo menos outros 5 morreram de doenças decorrentes da AIDS e 10 cumpriram pena em presídios. Sobre os outros, não se tem notícia. E eu me pergunto, né, gente, será que se o ex-policial Nelson não tivesse visto, né, ali a entrevista que o policial Cláudio deu aos jornais dias antes do julgamento, do seu próprio julgamento, será que as autoridades teriam de fato chegado aos verdadeiros culpados? Será que eles iriam investigar mais, né? Ou eles iriam simplesmente levar essas pessoas a julgamento? Tinha ali 3 inocentes, né? A gente descobriu depois com o relato do ex-policial Nelson. E eu fico pensando, se não fosse o relato dele, como que essa história teria terminado? Bom, quero saber de vocês o que vocês acham, então, por favor, deixem aqui pra mim no comentário o que vocês acharam dessa história. Se vocês já conheciam o caso, porque é um caso muito famoso, mas muita gente não conhece, às vezes nem é da época de vocês. Então, convido vocês a deixarem um comentário, por favor, um like também, quem gostou da história. Se inscrevam no canal, porque é muito importante e ajuda bastante o engajamento. E, se possível, me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Por lá vocês vão encontrar um
outro tipo de tema, gente, é um outro nicho. Lá eu falo sobre moda, sobre looks diversos, sobre tudo que é relacionado à transição, roupas, tudo que tá na moda. Então é uma mídia bem diferente. Quem gostar também, me segue por lá. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. A gente se encontra agora na quinta-feira. Até lá. Fui!